Shabbat Shalom, meus irmãos. Hoje nós vamos estudar a porção de número 50. Olha que interessante. Estamos já a caminho do término do nosso ciclo de estudos da Torá. E a paraxá de hoje chama-se Kitavô. Ela tem esse nome por causa do primeiro versículo, né? De Deuteronômio 26:1. Essa paraxá ela vai de Deuteronômio 26:1 até Deuteronômio 29:8, ou dependendo da versão, 29, versículo 9. E ela começa assim: quando chegarem à terra Kitavô, que Adonai, seu Deus, dá a vocês por herança, tomem posse dela e se estabeleçam ali. Então, por causa desse versículo, a paraxá ganha o nome de Kitavô, quando vier ou quando chegarem. E essa paraxá é uma paraxá muito, muito profunda, principalmente os capítulo 27 e o capítulo 28, que vão falar e vão tratar das bênçãos e das maldições se o povo de Israel não obedecesse a Torá. E esse texto ele se aplica muito a nós, por quê? Porque se nós, uma vez entrando na aliança com Deus, através de Yeshua, o Messias, o seu Filho, se nós não cumprirmos a palavra, ao invés de atrairmos bênçãos para a nossa vida, nós vamos atrair maldições. Porque essas maldições que estão contidas aqui na paraxá Kitavô são maldições para aqueles que têm aliança com o Eterno. Então isso é sério, isso é grave, isso é para nós que estamos na aliança com Deus. Quando eu estudo essa porção, logo me vem à mente a exortação do sumo sacerdote Eli para os seus filhos que eram ímpios, que eram sacerdotes e que estavam servindo a Deus de qualquer jeito. Pelo contrário, estavam servindo a Deus de forma blasfêmica, estavam blasfemando, né? Abusando das mulheres que iam até ao tabernáculo, menosprezando a oferta, fazendo a oferta aquilo que eles queriam. E coisas terríveis esses sacerdotes, conhecedores da palavra, estavam fazendo. E aí o sacerdote Eli não os remove do cargo, mas dá uma exortação para eles. E diz o seguinte: olha, se alguém comete um erro contra uma outra pessoa, essa pessoa tem um juiz a quem ela possa interceder. Mas, se vocês estão fazendo isso contra o Senhor, contra Deus, contra o justo juiz, quem é que vai livrar vocês da mão dele? E a Torá também diz, e ela é repetida na Brit Hadashah, lá em Hebreus, capítulo 10, onde o escritor aos Hebreus vai nos lembrar: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, né? E Deus,
ele não faz isso por vingança, porque nós não queremos, não quisemos servir a ele. Não, pelo contrário. Essa maldição vem em cima daqueles que afirmam ter uma aliança com ele, que afirmam ter um compromisso com ele, mas não fazem. E aí, nós enfrentamos a ira de Deus. Porque isso, quando alguém faz isso conosco, a gente se sente muito ofendido, né? Poxa vida, fulano acordou comigo, fez um contrato comigo e ele não cumpriu com o contrato. Ele fez hora com a minha cara. Então, é a mesma coisa que nós fazemos com o Eterno. Nós dizemos que estamos fazendo uma aliança com ele e que nós vamos cumprir a nossa parte do combinado. E aí, na hora de fazer, na hora de executar, a gente não faz. E aí, todo contrato, ele tem a cláusula lá de consequência. Existe a cláusula de consequência. Por exemplo, você fez um contrato, você não cumpriu, você tem uma punição, você tem a multa no contrato. E desde os tempos antigos, sempre existiu. Se a gente remontar até a época de Abraão, como é que era feito o contrato na época de Abraão? Matavam-se animais, esquartejavam eles, partindo em duas partes, deixava uma parte do lado esquerdo, outra parte do lado direito, e as duas pessoas do contrato passavam entre aqueles animais esquartejados, se cumprimentavam no final. E qual que era a mensagem? Aquele que quebrar o contrato vai se tornar como esses animais aqui partidos ao meio. Então, olha a seriedade que era feito um contrato naquela época. E é interessante que quando Deus pede para que Abraão fizesse isso, o Eterno faz cair um sono sobre ele, só Deus passa em forma de uma tocha no meio dos animais esquartejados, fazendo ali uma aliança unilateral com Abraão, falando, eu firmo a minha aliança com você, Abraão. Porque Deus sabia que os descendentes iam quebrar a aliança, mas ele tinha um compromisso com Abraão. Tanto que todas as vezes que nós lemos na porção, o Eterno, na hora que fala que vai destruir, ao mesmo tempo ele fala, mas eu me lembrei ou me lembrarei da aliança que fiz com Abraão, Isaque e Jacó. Então, quer uma explicação porque o povo de Israel não foi destruído? Não é porque eles são um povo mais santo, mais bonitinho, não. Porque Deus tem uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Porque se fosse olhar pelo povo, eles já teriam sido dizimados, exterminados e já haviam desaparecido debaixo do sol. Porque impérios desapareceram. Impérios desapareceram. Onde que estava o Império Egípcio? Não existe. O Império Assírio não existe. O Império Babilônico não existe. O Império Grego não existe mais. E o poderoso Império Romano já não existe mais. Impérios gigantescos, fortes, desapareceram. E o povo de Israel, uma nação minúscula, menor que o estado de Sergipe do Brasil, ainda permanece. Depois de Progons, depois do Holocausto, depois da Inquisição, depois de guerras, a Guerra dos 6 Dias, a Guerra do Yom Kippur, a Guerra da Independência, e eles permanecem ali, cercados por seus inimigos, mas permanecem sobrevivendo. Nenhuma nação
que foi levada a cativeiro, por exemplo, ao cativeiro babilônico, e voltou, isso não aconteceu com nenhuma outra nação, de ficar 70 anos exilado e não deixar de existir. Uma nação que ficou 400 anos no Egito e não desapareceu. Uma nação que ficou séculos fora da Terra Prometida e depois volta em 1948. Uma língua que sobreviveu a isso, seus costumes, as suas tradições, mostra a mão de Deus aí. E essa paraxá, ela é muito interessante porque ela descreve em detalhes o holocausto. Tem muita gente que questiona aonde estava Deus no holocausto para ter permitido uma catástrofe dessa, uma coisa horrível desta. Deus estava lá. E Deus já havia avisado ao povo de Israel que se eles se esquecessem da aliança, isso iria acontecer. E Deus não só avisou que se eles não cumprissem a parte do contrato, isso iria acontecer. Mas Deus ainda já tinha profetizado que eles iriam quebrar a aliança e que isso iria acontecer. Então o holocausto é previsto. Ele é descrito, segundo os rabinos, ele é descrito em detalhes ali em Deuteronômio 28. E em Deuteronômio 31, que é a próxima porção que nós vamos estudar, os rabinos encontram no código da Torá a palavra Shoah, em hebraico, que significa holocausto. O holocausto nazista estava profetizado e está escrito na Torá. Isso porque eles desobedeceram o Eterno. E nós? E nós que estamos nessa nova aliança? Se a gente pisar o sangue de Cristo. O escritor aos Hebreus fala que para nós a consequência é muito maior. É muito maior para nós hoje, que temos conhecimento da história, que temos conhecimento da Torá, que temos o conhecimento da Brit Hadashah. Se eu pisar no sangue de Yeshua, eu estou insultando o Espírito da graça, como diz o escritor aos Hebreus. E para mim já não resta mais sacrifício nenhum, para mim já não tem esperança nenhuma. Como diz o escritor aos Hebreus, só uma expectativa terrível de juízo que virá sobre os desobedientes. Então, essa porção de hoje é uma advertência para nós. Para nós, de fato, nós assumirmos um compromisso com o Eterno. E eu não vou entrar, né, em Deuteronômio 28, agora na parte da manhã. Esse capítulo é conhecido como a maldição da Torá. E que Paulo vai citá-lo em Gálatas, capítulo 3, e os cristãos não entenderam o que Paulo quis dizer ali com a maldição da Torá. E não entenderam porque desconsideram o contexto judaico das Sagradas Escrituras. Por mais que a maioria dos teólogos, dos eruditos, estudam o texto sagrado em grego, o escritor era judeu, e o texto, por mais que hoje nós tenhamos a maioria das cópias em grego, aquele texto em grego está repleto de hebraísmo, né, de conceitos judaicos. Então, quando Paulo vai fazer menção em Gálatas, capítulo 3, sobre a maldição da Torá, ele estava remetendo os seus leitores a Deuteronômio, capítulo 28, que é um texto até hoje conhecido na tradição judaica como a maldição da Torá. Paulo está lembrando aqueles que estavam se deixando ser judaizados pelos judaizantes,
aqueles que estavam sendo simplesmente legalistas, de que não adianta você fazer circuncisão, se transvestir de judeu, se você não observar a Torá. Você vai atrair a maldição sobre a sua vida. Porque uma vez que você assume um compromisso com Deus, você tem que cumprir. Você não pode quebrar, porque senão as consequências vêm. E esta paraxá trata deste assunto, das bênçãos e das maldições que virão sobre os desobedientes, daqueles que não vivem de acordo com a Torá do Eterno. Só que agora, na parte da manhã, eu quero falar sobre o conceito da nova aliança. Porque a primeira vez que nós vamos encontrar uma Brit Hadashah, uma nova aliança, é nessa porção. Uma segunda aliança, além da aliança do Sinai. Nós encontramos aqui, nessa porção, Deuteronômio, capítulo... Vai depender muito da versão. Em uma versão vai estar em Deuteronômio 28, 69. Ou na versão cristã, Deuteronômio 29, 1. Diz assim: essas são as palavras da aliança que Adonai ordenou a Moshe, a Moisés, estabelecer para o povo de Israel na terra de Moabe, além da aliança feita com eles em Horeb. Então, o que o texto está dizendo aqui? Que Deus fez uma aliança com o povo de Israel aos pés do Monte Sinai, aos pés do Monte Horeb, e depois ele fez uma nova aliança, uma segunda aliança com o povo na terra de Moabe. Então, Deus fez duas alianças com o povo de Israel. E quando você vai ler e vai estudar sobre essa segunda aliança, sobre essa nova aliança, é muito profundo na literatura judaica. Porque essa segunda aliança, eles atrelam ao Messias, aos dias do Messias, que essa segunda aliança aqui só vai acontecer na época de Mashiach, na época do Messias, como os rabinos interpretam esse texto. Então, é muito profundo. Então, eu gostaria de meditar agora na parte da manhã sobre a nova aliança, ou a segunda aliança na Torá. E o primeiro ponto que eu quero abordar aqui é com quem que essa nova aliança foi feita. Tanto a aliança no Monte Sinai, no Monte Horeb, quanto a aliança na terra de Moabe, ela é feita com o povo de Israel. A nova aliança não é feita com o gentil, a nova aliança é feita com o povo de Israel, com a casa de Judá e com a casa de Israel. E aí, a pessoa vai perguntar, mas aonde que entra o gentil então? Paulo vai explicar isso em Romanos 9, 10 e 11. O gentil, aquele que não é judeu, ele é enxertado no povo de Israel, nos que são fiéis à aliança. Tá? Então, a nova aliança, ela é feita com a casa de Israel e com a casa de Judá, ela não é feita com a igreja. A nova aliança não é feita com o gentil. A nova aliança é feita com a casa de Israel e com a casa de Judá. E se o gentil quiser fazer parte, ele é enxertado no povo de Israel. Olha o que diz Jeremias 31, né? Jeremias 31,
vai falar da nova aliança. Nós vimos a nova aliança, a segunda aliança, aqui em Deuteronômio 28:69 ou 29:1. E aí o profeta Jeremias vai vaticinar sobre a nova aliança também. E perceba que essa nova aliança ela é jogada para o futuro. E como os rabinos interpretam até hoje, a nova aliança, a segunda aliança, vai ser nos dias de Mashiach, vai ser nos dias do Messias. Ou seja, Yeshua, através do seu sacrifício na cruz, já iniciou o processo da nova aliança. Ele não está concluído. A primeira vinda de Yeshua, ele deu início à nova aliança. Mas essa nova aliança ainda está acontecendo e ela vai concretizar. Ela vai se tornar plena na sua segunda vinda. Ok? Só para nós entendermos isso. Então, Jeremias 31. Jeremias 31, 31 ou 30, dependendo da versão. Eis que estão chegando dias, diz Adonai, quando eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Olha só o que diz o texto. Eis que estão chegando dias, diz Adonai, quando eu farei uma nova aliança, uma Brit Hadashah. Com quem? Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ou seja, a nova aliança é com quem? É Bíblia isso aqui, gente. A nova aliança é com a casa de Israel e com a casa de Judá. E o texto continua, olha só. Ela não será como a aliança que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Por quê? Porque eles violaram a minha aliança. Ainda que eu, de minha parte, tá vendo? A aliança do Sinai, ela era bilateral. Ela depende do povo de Israel, da obediência do povo de Israel. Então, o povo de Israel violou a aliança com seus pecados. Eles violaram a minha aliança, ainda que eu, da minha parte, tenha sido como um marido para eles, diz Adonai. Pois esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. De novo, com a casa de Israel. Diz Adonai, porei minha Torá dentro deles e escreverei em seu coração. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. Então, esse é o conceito de nova aliança. É a Torá dentro de nós. O próprio Deus vai escrever a Torá, a instrução dele dentro de nós, no nosso coração. Então, esse é o conceito de nova aliança. E é interessante porque, olha o que os rabinos ensinam. Nos dias do Mashiach, não haverá méritos ou culpas. Por quê? Por que nos dias do Mashiach não haverá méritos nem culpa? Jeremias diz, nunca mais nenhum deles ensinará seu companheiro, membro de sua comunidade, ou a seu irmão. Conheça Adonai, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque perdoarei os pecados deles e nunca mais
me lembrarei de seus pecados. Ou seja, na nova aliança, não vai precisar de ninguém ensinar o outro. Conheça Adonai, pois todos conhecerão. A Torá vai estar escrita na mente e no coração. E sabe o que os rabinos ensinam sobre a nova aliança? Olha que interessante. A nova aliança é a anulação do instinto do mal. E ao natural desempenho do coração para a sua própria função. Ou seja, na nova aliança vai ter uma anulação do Yetzer Hará, da má inclinação. Né? Por exemplo, perguntar para o Wesley, você quer obedecer ao Eterno, você não quer pecar mais? Claro que vai dizer, eu não quero pecar. Mas você peca? Peca. Eu peco? Peco. Por quê? Porque há dentro de mim ainda o Yetzer Hará, a má inclinação, a inclinação para o mal. Por mais que uma vez eu aceitando a Yeshua como Messias, há já um milagre acontecendo dentro de mim. Existe o que Yeshua ensinou sobre o novo nascimento. Você é regenerado. E agora você consegue dominar o seu Yetzer Hará. É algo que aquele que está lá no mundão, ele não consegue. O Yetzer Hará está escravizando ele, está dominando ele. O pecado domina a vida dele. Quando eu venho para Yeshua, Yeshua equilibra isso. Só que nós ainda estamos no nosso corpo corruptível. O corpo que se desfaz, que se deteriora. E quando que isso vai sumir de fato de nós? Olha para você ver como que a explicação rabínica, judaica, ela está correta quando a gente cruza com a Brit Hadashah. O que diz? 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos receber um corpo glorificado, um corpo incorruptível. Ou seja, nós vamos ser restaurados ao homem original, ao Adão antes da queda. É isso que Paulo faz ali um tratado sobre a ressurreição em 1 Coríntios 15. Então, Paulo vai falar isso também em Tessalonicenses, quando ele descreve o momento em que isso vai acontecer. Ele diz que o Messias vai vir em homenagem à próxima festa que nós vamos celebrar, Yom Teruah, o dia do grito, o dia do toque da trombeta, que o Messias virá ao som da trombeta, e primeiro os que estiverem mortos ressuscitarão com seus corpos glorificados. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e vamos encontrar com ele nos ares, para que onde ele estiver, e ele vai estar em Jerusalém, é de lá que ele vai reinar, nós vamos aprender isso aqui de novo, nós estaremos com ele. Ele rege as nações. Olha só, mais uma vez, a explicação judaica, Narmânides, vai ensinar a mesma coisa. Porque na nova aliança, ou na segunda aliança, nós vamos ver a expressão circuncidar o coração. E aí Narmânides, que é um renomado rabino, um erudito, reconhecido em todo Israel, ele diz, olha, circuncidar o coração, e ele vai explicar o que é, do ponto de vista judaico. Circuncidar o coração é voltar-se para o Eterno de todo. E o Eterno nos ajudará. Olha que interessante. Narmânides vai ensinar aqui que conversão, ele é bilateral também.
a minha contribuição e a contribuição do Eterno. Olha que interessante. Circuncidar o coração é se voltar-se para o Eterno de todo o coração. Eu quero voltar para o Eterno de todo o coração, mas eu consigo? A Bíblia diz o coração do homem. O nosso coração, ele pende para o mal. Então eu não consigo sozinho. E aí Naamani diz, e o Eterno nos ajudará. É por isso que você vai encontrar na palavra de Deus essas duas expressões. O Eterno dizendo, convertei-vos a mim. É algo que eu tenho que fazer. Eu tenho que querer o Eterno. Eu tenho que me voltar para o Eterno. Eu tenho que querer. E aí, você vai encontrar um outro texto na Torá, onde o Eterno diz, e eu convertei o vosso coração. E aí, a mente ocidental, que ela quer dicotomizar, ela quer colocar, ou é uma mente binária, né? É sim ou não, é branco ou preto, é bem ou mal, é certo ou errado. Não, o pensamento oriental não é assim, tem um preto, tem um branco, mas tem um cinza no meio. Por isso que fica essa bendita aí de calvinista versus armeniano. É Deus é quem salva, diz os calvinistas. Não, os arminianos vão falar, é o homem que se salva. Na verdade, é os dois. O homem dá o seu. E quando o homem dá o seu passo, Deus já vem correndo ao seu encontro. É os dois. Então, circuncidar o coração, segundo Narmânides, quando o Eterno diz, circuncidai os vossos corações, essa mesma expressão ela aparece duas vezes, né? Onde o Eterno ordena, circuncidai os vossos corações. Opa, é algo que eu tenho que fazer. Mas em outra parte, o Eterno diz, eu circuncidarei o vosso coração. Então, a gente vê que é uma ação dupla. Então, por isso que Narmânides ensina, circuncidar o coração é se voltar-se para o Eterno de todo o coração. E o Eterno nos ajudará. Então, há algo em conjunto. E esse é o conceito de graça judaico. O conceito de graça romano, o conceito de graça ocidental é o seguinte: você não precisa fazer nada, Deus já faz tudo por você. Não. Esse conceito é estranho na mente hebraica, na mente judaica. Eu já expliquei aqui o que é graça. Graça, e aí eu vou citar um exemplo que eu aprendi do rabino Joseph Shula. Graça é você ir ao açougue e pedir ao açougueiro, olha, me dá aí 1 quilo de carne moída. Ele vai lá, escolhe a carne, moe ela e pesa. E aí ele pesou e sempre o açougueiro, você vai ver, sempre erra. E aí vai estar lá, 1 quilo e 100 gramas. Aí você olha para ele, olha para o dinheiro que você tem, fala, eu só trouxe dinheiro para 1 quilo. E aí ele te fala, pode levar. Pode levar. E aí você paga por 1 quilo. Mas, na verdade, você está levando 1 quilo e 100 gramas. Aquilo que passou é graça. Ele te deu de graça. Mas você entrou com algo. Você teve que fazer uma parte. Você não foi. O conceito cristão hoje é você ir ao açougue e falar, me dá 1 quilo de carne, toma, de graça. Não, isso não funciona. Em lugar nenhum isso funcionou e vai funcionar. Não, você entra com uma parte. Você alcança a graça naquilo que você não consegue fazer. Você não tinha dinheiro para pagar 1,1 kg e você recebeu 1,1 kg. Aquilo que sobrepujou
aquilo que sobrou é graça. Esse é o conceito de graça. Eu tenho que entrar com algo. Não existe salvação sem eu dar uma entrada em algo. O que eu tenho que entrar? Olha só, eu tenho que me voltar para o eterno. Olha, o exercício que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer mais? Arrepender dos meus pecados. Isso é eu que tenho que fazer. Mais do que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter fé. Por mais que Yeshua fez o sacrifício por mim na cruz, eu tenho que ter fé naquele sacrifício. Senão eu não sou salvo. É fé, é acreditar, é me arrepender dos meus pecados, é eu me voltar para Deus. Olha o tanto de entrada que eu estou dando. Mas eu consigo ser fiel sempre? Não. Eu erro, eu peco. E aí que entra a graça. A Bíblia Joseph Schuller vai ensinar outra vez dizendo: a graça é um antibiótico. Antibiótico você usa sempre? Todo dia? Não. Você está com uma infecção terrível. Terrível. O médico estipula ali, 7 dias, 10 dias. Você não pode ficar um mês no antibiótico. Não pode. Porque senão, olha só o paralelo. Porque senão, aquele antibiótico, ao invés de combater a bactéria, ele vai fortalecer a bactéria. E aí aquele antibiótico, ele já não vai surtir mais efeito, as bactérias vão ficar mais fortes. E aí você morre. É isso que acontece com aqueles que abusam de graça. Eu preciso de graça, graça, graça todo dia. O cara está pecando todo dia, graça, antibiótico, antibiótico. Chega uma hora que a graça para de atuar ali. E aí o cara se torna um rebelde declarado e para ele já não tem mais graça. Aí é o que o escritor aos Hebreus vai dizer. Aí só resta para esse cidadão uma expectativa terrível de juízo, porque ele conheceu a verdade, ele teve a oportunidade de viver a verdade e não praticou a verdade. Esse é o pior de todos. A punição desse é maior. Por isso que nós vemos a punição terrível aqui em Deuteronômio, nessa paraxá. Olha só, Narmânides vai ensinar que a circuncisão do coração é não desejar o mal. E que a nova aliança se consumará nos dias de Mashiach, no dia do Messias. Mashiach, olha o que ele diz: irá restaurar o homem ao estado anterior à queda. Ou seja, aquilo que Paulo ensinou. Nós teremos um corpo glorificado. E aí já não haverá mais o etsecará, a inclinação para o mal. Ok? E é isso que nós vamos ver tanto na Torá como na Brit Hadashah. Sobre a circuncisão do coração. Outro ponto, Deuteronômio 30. Deuteronômio 30, versículo 2 e 6, diz assim: e vocês voltarão para Adonai, tá vendo? É algo que a gente tem que fazer. E vocês voltarão para Adonai, seu Deus, e prestarão atenção ao que ele disser. Isso será exatamente igual ao que ordena a vocês fazer hoje, vocês e seus filhos, com todo o coração e todo o ser. Versículo 6. Então Adonai, teu Deus, circuncidará seu coração e o coração de seus filhos
para que vocês amem Adonai, seu Deus, com todo o coração e com todo o ser, e assim vivam. Vivam. E aqui a vida, essa vida aqui é uma menção à vida eterna. Ok? Algo interessante também, né, que vai culminar nos dias de Mashiach, que vai culminar para nós na segunda vinda do Messias, é o quê? É o ajuntamento de Israel, é o arrebatamento. Olha o arrebatamento no conceito judaico. Deuteronômio 30, a nova aliança na Torá, ela vai falar do arrebatamento também, mas não no conceito cristão, conceito judaico. Deuteronômio 30, versículo 3 e 4. Nesse momento, Adonai, o Deus de vocês, os tirará do exílio e demonstrará misericórdia a vocês. Ele voltará e os reunirá de todos os povos para os quais Adonai, seu Deus, os estiver espalhado. Se um dos seus estiver espalhado pela extremidade mais distante do céu, Adonai, o Deus de vocês, o reunirá dali mesmo. E ele irá até lá e o trará de volta. Então, o arrebatamento judaico é a reunião do povo de Israel, de novo, na terra prometida, na terra de Israel. Em certa parte, isso já começou. Já existe um Estado de Israel. Já existe um local para eles voltarem. Então, isso também é profético. A nação de Israel nasce em um dia apenas, como profetizou Isaías. E esse retorno vai ser para lá. Olha só, né? Não anotei aqui, mas Tessalonicenses vai falar desse Paulo, vai falar do arrebatamento. Gente, cadê o texto? Simplesmente sumiu o texto. Mas Paulo vai dizer aos Tessalonicenses aquilo que eu já mencionei já. Como que será o arrebatamento? Ele será no abrir e fechar de olhos, como está em Coríntios, e que o Senhor, ele virá ao som de chofar, ao som de trombetas, e que os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, o que tivermos vivos, teremos o nosso corpo transformado e encontraremos com ele nos ares.
para que aonde ele estiver, nós estejamos também. Mas aonde que ele vai estar? Aí a gente precisa ir para o Evangelho para ver. Mateus, capítulo 19. Versículo 28. Yeshua lhes disse: sim, eu lhes afirmo que no mundo regenerado, olha só, no Olam Rabá, no mundo regenerado, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos e julgarão as 12 tribos. Então aqui mostra onde ele estará e onde estará o seu trono. E nos mostra as 12 tribos de Israel restaurada. Como é que eles vão julgar uma tribo que não existe? Obrigado, Wellington. 1 Tessalonicenses 5. Vamos lá, em 1 Tessalonicenses 5. Então, Mateus 19, 28, vai dizer que Yeshua vai ter o seu trono em Israel, ele vai se assentar como rei no trono, de lá ele regerá as nações, e haverá 12 tronos para os apóstolos que vão julgar as 12 tribos de Israel. Então, haverá a restauração das 12 tribos. E isso hoje a gente vê de forma esporádica. A gente vê o povo de Israel achando ali os judeus dispersos da China, os judeus dispersos da Etiópia voltando, os judeus da Índia, né? E fala, esses aqui são esses indianos aqui são os descendentes da tribo de Menache, de Manassés. Os da Etiópia são descendentes da tribo. E eles conseguem identificar onde eles estão no país, de qual tribo eles pertencem. Aqui são da tribo de Benjamim, etc. O fato é que as 12 tribos serão restauradas. Nós vimos aqui o próprio Yeshua dizendo isso, que no mundo regenerado, ou seja, no milênio, ou no Olam Rabá, isso vai acontecer. As 12 tribos vão ser restauradas. O próprio Apocalipse nos ensina isso. Nós vemos ali as 12 tribos. Então, 1 Tessalonicenses 5. Qual que é o versículo, Ed? 1 Tessalonicenses 5. Versículo 1 e 2. Vocês não precisam de que nada lhes seja escrito, irmãos, a respeito dos tempos e das datas desses acontecimentos. Porque sabe que o dia do Senhor virá como ladrão e surge à noite. Não era bem esse texto, não, mas eu não anotei também. Mas, enfim, os irmãos compreenderam. Então, vamos continuar.
Como é esse texto que você falou que Paulo alerta sobre a vinda do... Eu queria lembrar aquele texto que eu disse, né, que ele virá o som de trombeta. Ah, tá. Porque no 4 fala, né? Entretanto, irmãos, vocês não estão em trevas para que o dia os tome de surpresa como um ladrão. Quando eles falam de ladrão, acho que é esse texto, né? Vocês são pessoas que pertencem à luz e ao dia. É, Eu acho que é 1 Tessalonicenses 4,16. Ah, 4:16 fala, tá marcado na minha aqui também, ó. Porque os isso próprios... mesmo. Obrigado, Tiago. É isso mesmo. 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o próprio Senhor descerá do céu com voz forte, com o chamamento de um dos anjos principais e com o chofar de Deus. Os que morreram, unidos ao Messias, serão os primeiros a se levantar. Então nós, que ainda estivermos vivos, seremos elevados nas nuvens para encontrar o Senhor no ar. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Por isso, encorajem-se uns aos outros com essas palavras. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Estar aonde? Em Jerusalém, em Israel. É de lá que ele vai reger as nações. Ok? Então, assim como a primeira aliança ela exigia a circuncisão, a segunda aliança também exige a circuncisão. A primeira aliança exige a circuncisão da carne. A segunda aliança exige a circuncisão do coração. Né? Romanos 2, 25 a 29, Colossenses 2, 11 a 13. Para entrar na nova aliança também é exigida o arrependimento. Deuteronômio 30, 2 e 8. Então, é o mesmo que Paulo vai pregar e vai ensinar sobre o arrependimento. A nova aliança, assim como a primeira aliança, exigiu o derramamento de sangue. Olha só, Êxodo 24, nós vamos ver derramamento de sangue para fazer aliança. Êxodo 24. Olha só, Êxodo 24, 7. Então ele pegou o livro da aliança e o leu, de forma que todo o povo ouvisse. E eles responderam: tudo que Adonai falou, faremos e obedeceremos. Essa é uma frase forte judaica, no mundo judaico. Aí, Moshe pegou o sangue, aspergiu sobre o povo e disse: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Parece Yeshua falando, né? Na mesa de peça. Este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Então, a primeira aliança, ela exigiu sangue, assim,
a nova aliança também exigiu sangue. Mateus 26, 28. Vai falar do derramamento do sangue de Yeshua. Mateus 26, 28. Porque este é o meu sangue que confirma a nova aliança. Meu sangue derramado a favor de muitos, para que tenham os pecados perdoados. Então, tanto a primeira aliança teve derramamento de sangue, exigia derramamento de sangue, quanto a nova aliança também exigiu derramamento de sangue. Agora, não sangue de animais, mas o sangue do próprio Senhor Yeshua. O sangue do Messias é o sangue da nova aliança. Amém? E outro ponto importante, a nova aliança exige obediência. Obediência da Torá. Uma vez eu entrando na aliança, eu tenho que obedecer. Tanto a primeira aliança quanto a segunda aliança. Na primeira aliança, nós acabamos de ler ali, ó. Eles assumem um compromisso de obedecer. Né? Faremos e obedeceremos. Os judeus até invertem a ordem, olha, nós vamos cumprir, depois nós vamos entender o que nós estamos fazendo. E aí nós vemos João dizendo sobre a obediência dos mandamentos, assim como a nova aliança em Deuteronômio 30. Deuteronômio 30 vai falar da nova aliança e a obediência da Torá. Deuteronômio 30. Deuteronômio 30, versículo 8. Vocês voltarão e prestarão atenção ao que Adonai disser, e obedecerão a todas as suas mitzvot, a todos os seus mandamentos, que eu dou hoje a vocês. Então, é obediência a todos os mandamentos. Nós vemos isso também em Jeremias 31, falando da nova aliança. Jeremias 31, 34. Nunca mais nenhum deles ensinará seu companheiro, membro de sua comunidade, ou a seu irmão. Conheça Adonai, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque perdoarei os pecados deles e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Aí demonstra a obediência de todos os mandamentos. João capítulo 6, versículo 45. João 6, 45. Olha só Yeshua citando o que nós acabamos de ler. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Adonai. Quem ouve o Pai e aprende dele, vem a mim.
1 João 2, 27. 1 João 2, 27. Quanto a vocês, a unção do Messias que receberam do Pai permanece em vocês, para que não precisem de que ninguém lhes ensine. Ao contrário, da mesma forma que a unção do Messias, genuína, não falsificada, continua a ensinar-lhe todas as coisas, assim permaneçam unidos com ele, como lhes ensinou. Então, aquele que tem a unção de Deus, ele anda em obediência aos mandamentos do Eterno. Outra coisa importante, a nova aliança e a salvação nacional. O único povo que tem promessa de salvação nacional é o povo de Israel. Deuteronômio 29, 13. No entanto, não é somente com vocês que faço esta aliança e este juramento. Eu os faço com os que estão aqui conosco hoje, diante de Adonai, seu Deus, e também com os que não estão aqui hoje. Para que ele estabeleça hoje como um povo e seja seu Deus. Como ele disse a vocês, como jurou a seus antepassados, a Abraão, Isaac e Jacó. A Abraão, Isaac e Jacó. Então, só existe um povo que recebeu promessa de salvação nacional. O povo de Israel. E aí Paulo vai citar isso em Romanos 11, onde ele vai falar da salvação de Israel e como que isso se dará. Romanos 11, 26 e 27. E é dessa forma que todo Israel será salvo. Como diz o Taná, de Sião virá o Redentor, e ele afastará a impiedade de Jacó. E essa será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então ele pega a profecia ali de Isaías 59, 20, 21 e 27, 9. Com respeito às boas novas, eles são odiados por causa de vocês. Mas, quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, porque os presentes gratuitos de Deus e seus chamados são irrevogáveis. Amém? Então, nós falamos sobre a segunda aliança na Torá, que é a nova aliança, é feita com a casa de Israel, com a casa de Judá. A nova aliança é o ajuntamento de Israel. A nova aliança é a circuncisão do coração. A nova aliança e a Torá escrita no coração. A nova aliança é a salvação nacional. A nova aliança é a obediência de todos os mandamentos. A nova aliança exige derramamento de sangue. A nova aliança é a habitação da terra prometida, nós falamos.
E agora, para a gente finalizar, a nova aliança e a vida eterna. Deuteronômio 36, né? Nós até lemos já esse texto. Deuteronômio 36. Então, Adonai, teu Deus, circuncidará seu coração e o coração de seus filhos para que vocês amem Adonai, seu Deus, de todo o coração e com todo o ser, e assim vivam. Romanos, capítulo 6, versículo 22. Contudo, agora, libertos do pecado e escravizados para Deus, vocês recebem o benefício que consiste em serem feitos santos, separados para Deus, e com o resultado final da vida eterna. Então, o resultado final de estarmos em Cristo, em Yeshua HaMashiach, é a vida eterna. Amém, irmãos? Shabbat Shalom, um sábado de paz.